Desistir não é uma opção. Quando você entender isso, você vai entender que a única alternativa é continuar, é perseverar. Você não chegou até aqui para desistir. E não é fácil ir até o fim. Não é fácil perseverar. É por isso que a palavra de Deus diz, né? Que a coroa de vitória é para aqueles que perseverarem. Por quê? Porque no caminho muitos vão desistir, muitos vão olhar para trás, mas a desistência não é uma opção para nós. Por mais difícil que esteja, por mais gasta que esteja a sua rede, o peso da vitória não irá rompê-la. Você precisa acreditar nisso, que nesse processo, o processo ele não vai te matar, ele vai te preparar, o Senhor vai sustentá-lo até o fim, para que você suporte o peso da glória, daquilo que Ele vai derramar sobre a tua vida. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva, esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é: se você perseverar. A mensagem encontra-se em João 21, versículo 9, que diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de pescar. Quando vocês chegarem na praia, Jesus já vai ter tudo preparado. Jesus ele não precisa de peixe para botar na brasa, não. Jesus ele já tem um peixe assando, mas ele quer compartilhar com você o sabor da vitória, o sabor da conquista. Jesus já tem tudo o que precisa. Jesus pergunta àqueles homens: vocês estão com fome? Aqueles homens eles jogam a rede, pescam muito peixe, mas quando eles chegam na praia, Jesus já tinha peixe. Jesus quer revelar para você o poder dele. Ele quer revelar para você que você é parte do milagre e que você precisa fazer a tua parte para chegar, mas não que ele precise da tua ajuda, não. Mas é para que nós venhamos entender didaticamente de que existe algo que só eu posso fazer para viver e existe algo que só Deus pode fazer. E se você perseverar, você vai saborear de tudo que Deus já preparou para você. Mas para você conquistar, para se tornar palpável, você tem que se submeter em obediência a Deus, acreditando na palavra dele, ainda que o cenário seja desértico. Ainda que você já tenha feito de tudo e você veja que tudo que você fez não adiantou, mas você persevera crendo que não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Eu creio que Deus já tem tudo preparado. Você precisa crer. Mas para você usufruir daquilo que Ele já preparou, do pão e do peixe que Ele já colocou na brasa, você precisa ir até o fim. Porque é muito fácil a gente dizer que crê em Deus. Mas quando as coisas apertam, quando o tempo passa, muitos desistem, aí muitos não vivem. O que vai diferenciar daquele que vive para aquele que não vive é justamente aquele que tem coragem de ir até o fim. É aquele que tem coragem de transportar, passar por cima de todas as barreiras e dificuldades. É aquele que verdadeiramente acredita na palavra e vai até o fim. Quando Deus ele ministrou no meu coração para eu fazer esse devocional, Deus ele tem levado a minha fé através disso. Deus tá usando isso de forma didática para me mostrar que, independente, quando se trata do chamado de Deus, os seus sentimentos, as suas inconstâncias, elas não podem atrapalhar o propósito. Você tem que entender que desistir não é uma opção, que você tem que continuar, de que você tem que perseverar, que você tem que obedecer, porque é muito fácil você desistir. Todos desistem, mas poucos que perseveram. É por isso que você tem que perseverar, para que você esteja no lugar que poucos chegarão. Mas não é fácil, não é fácil. Mas eu creio que eu serei um testemunho de perseverança e de que como vale a pena perseverar. Eu não desisto, não é só pelo que eu desejo viver em Cristo, mas é por aquilo que Cristo vai fazer através da minha vida, pelas vidas que Deus vai impactar. Então, uma vez que eu não desisto, não é só por mim, mas é por todos que, de alguma forma, são edificados pela minha vida e que estão atentos e esperando aquilo que Deus vai fazer. Então, como Timóteo fala, né? Cuide de ti mesmo para que você não se perca, nem façam outros se perderem, tá? E é por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desistir. Porque não diz só respeito a você, diz respeito à sua casa, diz respeito à sua família, diz respeito a todo um contexto.
Quando você para, não é só a sua vida que para. Muitas vidas param quando você decide não continuar. É todo um conjunto que vai junto, sabe? Você tem que pensar no peso da sua decisão, no peso que há em olhar para trás. Quantas vidas vai pagar o preço junto com você, porque você simplesmente deixou as suas emoções te dominarem quando Deus poderia te aliviar. Deus poderia te ajudar a carregar esse fardo, mas você achou mais fácil deixar no meio do caminho. Deus poderia mudar essa situação, essa circunstância, o teu olhar, mas você decidiu olhar para trás e desistir, parar. Não faça isso. Não faça. Porque não é só sobre você, mas é sobre toda uma história que você carrega, sobre todo um legado que você vai deixar. Se pessoas que vieram antes de mim desistissem, talvez eu não estivesse aqui. Sabe? Se meus pais desistissem, se meus avós desistissem, talvez hoje eu não estivesse aqui. Então você precisa se manter forte, você precisa se manter de pé para quê? Para que a sua geração chegue. Sabe por quê? Se Jesus ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, se lá no Getsemane ele disse, ó, fui. Com aquelas gotas de sangue que ele derramou, se aquilo fosse capaz de paralisá-lo, eu e você estaríamos condenados ao inferno. Não diz respeito só a mim e você. Diz respeito a toda uma geração que vem depois de ti. Amém. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Tenha misericórdia de nós e nos sustenta, Pai. Muitos aqui pensam em desistir. Muitos aqui estão pensando, Senhor, em parar, em olhar para trás. Não estão suportando o peso, Deus. Ajuda o Senhor a suportar o peso desta cruz. Alivia a tua palavra, diz que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Mostra a eles o que eles estão carregando que não vem de ti, Senhor. E os desperta para ir até ti, porque a tua palavra diz que precisamos, podemos ir até ti para sermos aliviados. Alivia-nos, Senhor, nesta manhã, para que possamos andar um pouco mais. Senhor, tu és o pão da vida. Oh, Pai, que eles possam comer de ti para andar mais um pouco, para ir mais um pouco, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.